Nacional. A notícia unindo 70 milhões de brasileiros. Boa noite. Boa noite. 23 de agosto de 1803. Iremos fazer uma entrevista com Charles Augustin de Coulomb, conhecido por determinar a lei da força elétrica entre cargas. A lei de Coulomb. O Jornal Nacional está começando. Coulomb nasceu em 14 de junho de 1736. Seus pais eram de famílias bem conhecidas na região de Angoulême, capital de Angomós, no sudeste da França. Após a educação básica em sua cidade natal, a família de Coulomb mudou-se para Paris. Lá, Coulomb estudou no prestigiado Collège des Quatres Nations, o curso de matemática ministrado por Pierre Charles de Monnier. Motivou Coulomb a seguir a carreira matemática. Coulomb continuou seus estudos no Colégio Mazarin, onde estudou matemática, astronomia, química e botânica. Durante este período, seu pai perdeu todo o seu dinheiro devido a maus investimentos financeiros, decidindo ir para Montpellier, sua mãe permanecendo em Paris. Entretanto, devido ao desentendimento entre Coulomb e sua mãe a respeito de sua carreira, cujos interesses incluíam a matemática e a astronomia, Coulomb optou por partir para Montpellier com seu pai. Lá entrou na Sociedade de Ciências, em 1757. Desejava entrar na École Genier, em Mézières, e para isso precisava se preparar muito para o exame. Desta forma, retornou a Paris em 1758 e foi preparado por Camus, examinador, para os cursos de artilharia. Em fevereiro de 1760, Coulomb entrou na École Genier, onde viria se formar em engenheiro militar, e em novembro de 1761, passou 9 anos, de 1764 a 1772, nas Índias Ocidentais, atual América, supervisionando os trabalhos de construção de Fort Bourbon, em Martinica, província francesa próxima da Venezuela, onde teve a oportunidade de realizar inúmeros experimentos sobre mecânica de estrutura, atrito em máquinas, elasticidade de matérias. Todavia, o extenso período na província abalou muito a sua saúde, o que fez com que, em 1772, regressasse a Paris, onde passou a dedicar-se somente à experimentação científica e a escrever importantes trabalhos a respeito da mecânica aplicada. Seu primeiro trabalho contribuiu muito para a utilização de cálculos precisos na área da engenharia. Em um de seus trabalhos mais famosos, Coulomb trata do equilíbrio de torção, mostrado como a torção pode viabilizar medidas de forças muito pequenas, com grande precisão, descrevendo um método que utiliza fibras de diversos materiais, que foi um aperfeiçoamento da balança de torção, utilizadas por Henri Cavendish para medir a atração gravitacional. Em 1779, Coulomb foi enviado a Rochefort para colaborar com o Marquês de Montalembert na construção de uma fortaleza. Este marquês, assim como Coulomb, possuía grande reputação entre os engenheiros militares. Durante este período, Coulomb aproveitou para continuar seus estudos e conquistou o Grande Prêmio da Academia de Ciência, em 1781. Já havia conquistado outro em 1777, graças a um trabalho sobre o magnetismo terrestre, devido à sua teoria do atrito nas máquinas simples. Nesse trabalho, Coulomb investigou o atrito estático e dinâmico entre superfícies e desenvolveu uma série de equações estabelecendo a relação entre a força de atrito e variáveis como força normal, tempo e velocidade. Além do prêmio, Coulomb assumiu um posto permanente na Academia de Ciências, não assumindo mais nenhum projeto de engenharia, área onde passou a ser apenas consultor, dedicando-se exclusivamente à física. Utilizando a metodologia de medir força através de torção, Coulomb estabeleceu a relação entre força elétrica, quantidade de carga e distância, enfatizando a semelhança desta com a teoria de Isaac Newton para a gravitação, que estabelece a relação entre a força gravitacional e a quantidade de massa e distância. Além disso, estudou as cargas elétricas pontuais e distribuição de cargas em superfícies de corpos carregados eletricamente. Em 1789, teve início a Revolução Francesa, ocasionando muitas modificações nas
instituições às que Colombo estava ligado. A Academia de Ciência foi dissolvida, dando origem ao Instituto da França. Colombo também se aposentou do exército, passando a realizar suas pesquisas em uma casa que possuía perto de Blois. E, em 1802, assumiu o posto de inspetor-geral de instrução pública. Agora vamos transmitir uma entrevista ao vivo do nosso estúdio com a nossa repórter Renata Vasconcelos, que vai entrevistar Charles Agostinho de Colombo. É com você, Renata. Boa noite. Boa noite, Valéria. Boa noite, Lilian. Estou aqui hoje com o físico Charles Agostinho de Colombo. Irei fazer algumas perguntas. Como o senhor explica a determinação da lei de Colombo? Bom, ela estabelece que a força eletrostática entre duas cargas elétricas é proporcional ao módulo das cargas elétricas e é inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separam. O que afirma a lei de Colombo? Bem, ela afirma que o módulo da força entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao seu módulo e é inversamente proporcional ao quadrado da distância, como eu já tinha falado antes. Essa força ela pode ser atrativa ou repulsiva. Ela é atrativa quando as cargas elétricas possuem sinais opostos e é repulsiva quando as cargas elétricas possuem sinais iguais. Como surgiu a lei de Colombo? Bom, surgiu no ano de 1785, por medidas laboratoriais. Sabemos que o senhor realizava várias investigações, sobre mecânica, estrutura, eletricidade dos metais e atrito e maquinário. Durante qual época ou fase da sua vida o senhor realizava suas investigações? Bom, os resultados das minhas pesquisas foram publicados entre 1785 e 1789. Depois de várias expedições, foi demonstrada em uma das 7 memórias, que foi publicada pela Academia de Ciências. Qual a fórmula da lei de Colombo? Bom, a fórmula sugere que a força elétrica entre duas cargas é proporcional ao valor das cargas elétricas e é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Logo temos F, que é igual a K, vezes Q1 vezes Q2 dividido por D. F, que é a força elétrica em Newton. K, que é a constante elétrica num vácuo. Q1, que é a intensidade da carga elétrica dada em Coulomb. Q2, que é a intensidade da carga elétrica dada em Coulomb também. E D, que é a distância em metros que separa as duas cargas. Muito obrigado, senhor Colombo, pela entrevista. Lilian, Valéria, agora com O vocês. Jornal Nacional fica por aqui, com essa ilustre presença. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. 23 de agosto de 1816. A Globo faz homenagem ao físico Charles Agostinho de Colombo, Charles Colomb morreu hoje aos 70 anos, deixando seus 2 filhos, Charles Agostinho II e Henri Louis. Há exatos 3 anos atrás, fizemos uma entrevista com Charles Colomb, em que ele nos contava sobre sua trajetória e experiências vividas e estudadas. Em 1802, Colomb assumiu o posto de inspetor-geral do Instituto Público, cargo que ocupou até o final de sua vida. Colomb morreu em Paris. Quand je ferme les yeux, je te vois encore un peu. Um dia triste para todos. Encerramos com nosso respeito e admiração. Que Deus conforte toda a sua família e seus amigos. Boa noite. Boa noite.